Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. Inflação oficial do país desacelera em abril, mas preço dos alimentos pesa no bolso do brasileiro. Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, enfrenta uma ação bilionária no Brasil por causa de anúncios fraudulentos nas plataformas. E conheço o artesão carioca que transformou a paixão pelo futebol em réplicas da Taça da Copa do Mundo. Esses e outros destaques você confere agora no CNT Notícias RJ. O gás natural vai ficar mais barato no estado. A redução vale para postos de gás natural, residências, comércios e indústrias. Segundo o governo do Rio, a queda no preço do gás pode chegar a cerca de 6,5%. O acordo foi fechado entre o governo, a Petrobras e a Naturgy. A expectativa é beneficiar motoristas que usam carros movidos a gás, além de consumidores residenciais e empresas. Os novos valores ainda serão analisados pela agência reguladora do setor. E a redução começa a valer depois da publicação oficial no Diário Oficial do Estado. E no clima da Copa do Mundo, um artesão no Rio de Janeiro transformou a paixão pelo futebol em ofício. Há mais de 30 anos, ele fabrica réplicas da Taça do Mundial e já vendeu milhares de troféus para torcedores no Brasil e no exterior. A ideia de criar a primeira réplica da Taça da Copa do Mundo surgiu em 1994, depois do título do Brasil. O artesão Jarbas Meneghini viu o ex-jogador Dunga erguer o troféu nos Estados Unidos. Então, ele teve a ideia de produzir a própria versão, usando a experiência que já tinha com trabalhos em metal. A oficina do artesão fica na capital do Rio, perto do estádio do Maracanã. As peças são feitas manualmente em gesso e ganham diferentes acabamentos, como pintura dourada e cromagem. Algumas réplicas são exportadas para outros países das Américas e da Europa. Vou fazendo taças, milhares de taças através do molde, só que uma eu faço pintada e a outra eu faço mais especial, que é cromada. E aí ela aparece, mas você se vê assim na taça, né? Você se pode beijar a taça, você vê seus olhos dentro da taça. E a procura pelos troféus cresce a cada Copa do Mundo. Para a Copa deste ano, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, Jarbas já produziu centenas de réplicas. Em todas as Copas vem crescendo a quantidade de taças que eu faço. Eu fazia 100, 200. Para essa Copa do Mundo, o Brasil está muito tempo sem ganhar. E a esperança nasce no nosso coração. Eu já fiz 600 taças só para essa Copa do Mundo. 300 são pintadas e 300 são cromadas. Mesmo sem ver o Brasil levantar a taça desde 2002, o artesão diz que a esperança dos torcedores continua viva. E enquanto o Hexa não chega, ele segue espalhando cópias do sonho de todo brasileiro pelo mundo. Às vezes eu chego lá no Maracanã para vender a taça, a pessoa olha, até essa aqui é sua pintada, mas quando ela vê a cromada, ela quer torcer com a taça na mão. E essa emoção eu vejo nos olhos das pessoas, brilhando. E cada réplica carrega um pouco da esperança de ver o Brasil mais uma vez no topo do mundo. Segura a taça, ó. É campeão, Brasil! É campeão! E daqui a pouco, a inflação do Brasil diminui no mês de abril. A inflação oficial do Brasil deu sinais de desaceleração no mês de abril. O IBGE divulgou que o IPCA ficou em 0,67%. O que puxou esse resultado foram dois itens essenciais no orçamento de qualquer família: comida e saúde. No acumulado do ano, a inflação oficial já chega a 2,60%. 0,67% já é um número menor do que o registrado em março, quando o índice foi de 0,88%.
Mas apesar dessa queda no ritmo, o acumulado dos últimos 12 meses subiu para 4,39%, um patamar acima do que tínhamos até o mês passado. E é aqui no carrinho de compras que o brasileiro sentiu o maior impacto. O grupo de alimentação e bebidas subiu 1,34% em abril. Sozinho, ele foi responsável por quase metade de toda a inflação do mês. A situação é ainda mais apertada na alimentação em casa, alta de 1,64%. A cenoura disparou mais de 26%. O leite longa-vida subiu 13,66%. A cebola, 11,76%. E as carnes subiram 1,59%. Para quem come fora de casa, a alta foi menor, 0,59%. O cafezinho e o frango deram um pequeno alívio. O café moído caiu 2,30% e o frango em pedaços recuou 2,14%. Além da comida, o bolso sofreu com a alta nos produtos de cuidados pessoais. Em saúde e cuidados pessoais, que subiu 1,16%, o grupo com o segundo maior impacto no índice, 0,16 ponto percentual, o destaque fica com a alta de 1,77% nos produtos farmacêuticos, após a autorização do reajuste de até 3,81% nos preços dos medicamentos a partir do 1º de abril. Na habitação, a variação foi de 0,63%. Teve influência do subitem gás do botijão, que subiu 3,74%, e da energia elétrica residencial, com 0,72% de variação, com a incorporação de reajustes tarifários de concessionárias de algumas áreas do índice. O setor de transportes deu uma segurada na inflação. Os preços praticamente ficaram parados, variação de apenas 0,06%. Tal resultado foi influenciado pela queda de 14,45% no subitem passagem aérea e no ônibus urbano, com menos 1,13%, em razão da apropriação de gratuidades ou reduções tarifárias concedidas aos domingos e, em algumas áreas, também em feriados. Mas atenção, porque o combustível ainda sobe. No lado das altas, os combustíveis subiu 1,80%, com destaque para a gasolina, que desacelerou de março, 4,59%, para abril, 1,86%, configurando-se como principal impacto individual no resultado, 0,10 ponto percentual. O óleo diesel variou 4,46% e o etanol 0,62%. Regionalmente, a maior variação foi em Goiânia, 1,12%, e a menor, 0,16%, ocorreu em Brasília. E daqui a pouco, golpes com IA e vídeos falsos aumentam a pressão sobre a responsabilidade das redes sociais. A Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, está no centro de uma discussão que pode mudar a relação entre as plataformas digitais e os consumidores no Brasil. A empresa enfrenta uma ação de R$1,5 bilhão por anúncios fraudulentos que circulam nas redes sociais. Promessas de dinheiro fácil, investimentos milagrosos, celebridades que nunca gravaram aquele vídeo, mas aparecem convencendo milhares de pessoas nas redes sociais. Por trás de anúncios que parecem verdadeiros, uma indústria de golpes cada vez mais sofisticada, impulsionada pela tecnologia. Agora, a Justiça brasileira discute até onde vai a responsabilidade das plataformas digitais na divulgação desse tipo de conteúdo. Relatórios internos apontam que usuários são expostos todos os dias a bilhões de anúncios considerados de alto risco, incluindo fraudes financeiras, cassinos ilegais e deepfakes criados com inteligência artificial. E por que isso é tão relevante? Por que é tão relevante para o nosso direito consumidor? Porque a tese central é que a plataforma não é apenas uma vitrine passiva. Quando a plataforma vende impulsionamento, segmenta o público, usa os dados desse público para entregar o anúncio e lucra com essa circulação, a plataforma entra na cadeia econômica de publicidade e aí muda tudo. O consumidor ele é vulnerável, ele não sabe quem está por trás do anúncio. A discussão agora é sobre o papel das grandes empresas de tecnologia nesses golpes que circulam nas redes sociais
Especialistas defendem que, se as plataformas ganham dinheiro com anúncios impulsionados, também precisam ter mais controle sobre o que está sendo divulgado. Não dá para ser ali um gênio, um algoritmo maravilhoso na hora de vender publicidade, mas virar uma samambaia tecnológica na hora de prevenir o golpe. Uma outra pergunta que é muito importante é até onde vai a responsabilidade das plataformas. A Meta diz que tem intensificado o combate aos golpes nas redes sociais e informou que já levou à justiça brasileira casos de grupos que usam vídeos falsos e inteligência artificial para enganar usuários. Mas, para especialistas, essa discussão pode mudar a forma como a justiça enxerga a responsabilidade das plataformas digitais quando esses anúncios fraudulentos circulam e alcançam milhares de pessoas. E anúncio fraudulento, quando recorrente, previsível, monetizado, ele começa a entrar no fortuito interno, responsabilidade da plataforma. Se a plataforma ganha dinheiro com o alcance, ela também precisa assumir o custo da segurança. A discussão também pode levar as empresas de tecnologia a adotarem controles mais rígidos sobre anunciantes, com mais verificação de identidade, filtros de inteligência artificial e canais mais rápidos para denúncias. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te espero aqui na próxima edição. Até lá!